poderia seguir. Nós vemos ali que um rei só poderia ser escolhido se fosse debaixo da vontade de Deus. E que esse rei tinha regras para seguir para que o seu reinado pudesse ser abençoado. Uma dessas regras era que ele não podia acumular para si cavalos. Uma dessas outras regras é que ele não podia também acumular para si mulheres, porque essas mulheres poderiam fazer ele a se desviar dos caminhos do Senhor. E aqui nós vamos nos deparar com Salomão, filho de Davi, um homem que foi segundo o coração de Deus, um homem que durante a tua vida, mesmo com os erros que ele cometeu, mesmo com as falhas que ele cometeu, ele foi um homem que se arrependeu e se voltou para Deus. E nós, olhando ao início da trajetória de Salomão, quando Salomão nasce, ao Salomão nascer, a palavra do Senhor diz que Deus amou a Salomão. O Senhor, desde o ventre da mãe de Salomão, ele já tinha escolhido Salomão para uma grande obra. E que grande obra era essa? De construir o templo. Um templo que ia ser um lugar de adoração e louvor ao nome do Senhor. Aleluia. E Deus escolhe a Salomão. Mesmo Davi sendo esse homem segundo o coração de Deus, Deus fala: Davi, você não vai construir o meu templo, pois as suas mãos estão sujas de sangue. Mas o teu filho, ele construirá esse templo para mim. Glória a Deus. E Deus escolhe Salomão desde o ventre. E Salomão inicia a sua trajetória muito bem. A palavra do Senhor nos diz que ele assumiu o reino de Israel. Ao Senhor aparecer em sonho, o Senhor pergunta para ele: Salomão, o que quer que eu te dê? Uma coisa, ele pede sabedoria. Mesmo ele podia ter pedido várias coisas. Ele podia ter pedido riqueza, ele podia ter pedido uma longa vida, ou destruir os seus inimigos. Mas Salomão, naquele momento, visando o bem do seu povo, ele pede a Deus sabedoria para guiar aquele povo. Aleluia. Nós vemos um homem aqui com o entendimento de entender o que deveria ser priorizado. Um homem que nós vemos aqui que começou bem a sua trajetória. E nós vemos Salomão ali construindo aquele majestoso templo com tudo do bom e do melhor para o Senhor. E nós vemos que quando ele termina de construir aquele templo, ele ora e a glória do Senhor desce e enche todo aquele lugar. Um homem que tinha tudo para dar certo. Um homem que começou a sua trajetória bem. Um homem que ao nascer foi amado pelo Senhor. E também no começo da sua trajetória ele também amava a Deus. Mas só o que acontece? Nós chegamos neste capítulo 11 e nós vemos aqui o declínio da vida de Salomão. Nós vemos aqui o contrário a tudo que esse homem já viveu até aqui. Nós vemos aqui um Salomão idólatra. Nós vemos aqui um Salomão que se afastou dos caminhos do Senhor, que priorizou as suas mulheres em detrimento de Deus. Nós vemos aqui um homem que começa a desobedecer as ordens que o Senhor tinha dado a ele. Nós vemos aqui no primeiro versículo que Salomão casou com muitas mulheres estrangeiras. E uma coisa que o Senhor sempre tinha advertido o teu povo era que não se casasse com mulheres estrangeiras. Nós vemos aqui a desobediência. Irmãos, eu quero dizer nessa noite que a desobediência, ela abre uma brecha para que o inimigo comece a trabalhar na nossa vida. E nós vemos que através dessa desobediência de Salomão, o inimigo começou a trabalhar na vida dele. Que através dessas mulheres, Salomão, ele se desviou dos caminhos do Senhor e começou a seguir outros deuses. Um homem que antes era fiel, um homem que antes se dedicava totalmente a Deus, agora se vê servindo a outros deuses. Deuses estranhos dessas nações que ele tinha casado com essas mulheres. Nós vemos aqui as grandes consequências que atos impensados, que decisões sem ter pensamentos antes podem causar na nossa vida. E isso aconteceu com Salomão. Nós vemos que essas decisões que ele tomou casando com essas mulheres trouxe graves consequências para a vida deles. E assim também é comigo e com você. No momento em que nós começamos a nos desviar desta palavra, no momento em que nós começamos a nos afastar dos preceitos, dos ensinamentos do Senhor, o inimigo começa a trabalhar na nossa vida. E ele trabalha de várias formas. O inimigo trabalhou o que aqui no ponto fraco de Salomão eram as mulheres. E ele entrou ali e trabalhou e usou elas para Salomão se desviar dos caminhos do Senhor. Comigo e com você pode ser de uma outra maneira. Nós podemos ter uma fraqueza diferente, mas nós temos fraquezas porque nós somos homens, nós somos seres humanos. E o inimigo sabe onde a nossa fraqueza, ele sabe onde que ele vai tocar, onde ele vai achar brecha, onde ele vai conseguir entrar. E ele conseguiu achar essa brecha em Salomão e ele entrou e ele fez uma bagunça muito grande. Meu Deus! Que nós vemos aqui que Deus disse que iria tirar o reino de Salomão e que só não ia tirar durante a sua vida por conta do amor a Davi, o seu pai. A que ponto
ponto esse homem chegou, irmãos, um homem abençoado que nós vemos, se nós vamos ler a trajetória de Salomão, a palavra do Senhor diz que antes dele, depois dele, nunca haveria um homem mais sábio. E mesmo esse homem tendo toda essa sabedoria, ele caiu, ele errou, ele se afastou. E nós também estamos sujeitos aos mesmos erros, a também cair se nós desobedecermos, se nós nos afastarmos um pouco da comunhão com o nosso Deus. Todos nós estamos sujeitos. Se o homem mais sábio que já existiu, ele errou, imagine nós que não temos toda essa sabedoria, que não temos todo esse entendimento que o Senhor nos dá. Que será de nós se nós nos afastarmos? O Senhor a falar com Josué, encorajar ele. Deus fala para Josué: medita nessa lei de dia e de noite. Sabe por que Deus disse para Josué? Porque Deus sabia que no momento que o homem se afasta dessa lei, o homem se esquece de Deus e para de temer a Ele. E quando acaba o temor, então aí não sobra mais nada. Entra a desobediência, entra o pecado, entra o erro, tudo de ruim entra quando nós nos afastamos dessa palavra. Voltando a Deuteronômio 17, também das ordenanças do Senhor era que o rei, algo muito interessante, o rei escolhido por Deus, ele deveria fazer uma cópia da lei do Senhor. Ele mesmo deveria escrever uma cópia e deveria meditar nela todos os dias da sua vida para temer ao Senhor. Se nós formos olhar aqui para Salomão, em algum momento da vida dele, ele passou a não mais meditar nessa palavra, porque nós vemos que ele se afastou. Ele, algum dia da sua vida, ele deixou, falando: não, hoje eu não vou ler não. Hoje eu estou muito ocupado. Hoje eu tenho que dar atenção para as minhas mulheres, para as minhas 1000 esposas que eu tenho. Eu tenho mais o que fazer, eu não vou meditar hoje. E pode ser que num desses dias o inimigo começou a trabalhar no coração dele, porque as coisas não acontecem do dia para a noite. As coisas do dia para a noite não se tornam-se grandes como nós vimos aqui. Salomão edificando altares para esses deuses, Salomão sacrificando esses deuses. Isso não aconteceu do dia para a noite. Não foi uma coisa que aconteceu no estalar de dedos, mas foi um processo. O pecado é dessa forma. Ele não entra e já entra por completo, não. Ele vai entrando pouco aos poucos. Ele corrompe um pouco um dia, outro dia ele já corrompe mais um pouco. E quando nós vemos, nós já estamos totalmente entregues a ele. Se nós não vigiarmos e tivermos cuidado, para poder não desobedecer a palavra do Senhor e seguir os seus ensinamentos. Meu Deus, aleluia. A palavra do Senhor nos diz que todas as coisas não são lícitas, mas nem tudo convém. E o que quer dizer isso, irmã? Deus deixa nós fazer tudo o que nós quisermos, mas nem todas as coisas convêm. Nem todas as coisas nós podemos fazer. Entramos aqui no princípio da vontade e da permissão. Muitas pessoas erram, fazem o que querem fazer e falam: não, foi porque foi a vontade de Deus errado. Não é a vontade de Deus nós pecarmos, não é a vontade de Deus nós errarmos, mas Deus permite, porque nós temos livre-arbítrio. Nós temos a capacidade de escolher o caminho que nós vamos seguir. E é para te dizer nessa noite que as nossas escolhas, elas vão determinar o nosso fim. É as nossas escolhas erradas ou as nossas escolhas certas que vão determinar o nosso fim, que vão determinar a nossa linha de chegada. Se ela vai ser uma linha de chegada com um prêmio ou vai ser uma linha de chegada com derrota, tudo isso vai determinar na nossa vida as nossas escolhas que nós tomamos através deste corpo. Porque nós sabemos que esse corpo vai acabar, mas a nossa alma, ela segue para o juízo. E nós sabemos que a nossa alma é eterna. Não adianta alguém te falar: não, morreu, não acabou. É aí que tudo começa. É aí que você vai ter que prestar contas, como diz a palavra do Senhor, por meio de tudo que você fez pelo seu corpo. E o que você tem feito por meio do teu corpo? Você tem agradado ao Senhor com as suas obras? Você tem feito boas obras ao Senhor? Porque não adianta servir a Deus só um dia da sua vida. Nós devemos seguir, perseverar neste caminho por todos os dias da nossa vida, para que nós possamos chegar até o fim e conseguir a vitória, que é a nossa salvação. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A palavra do Senhor diz que, sendo Salomão já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração. O coração, isso é algo muito importante. O coração é o centro das nossas emoções. O coração é o centro daquilo que nós somos. Tudo de mal, tudo de bom nasce aqui dentro. E não fala aqui de um músculo que bombeia o sangue aqui para o corpo todo, mas é o centro da nossa alma, é o centro de quem nós somos. E aqui diz que essas mulheres conseguiram perverter o coração de Salomão para seguir os deuses delas. A palavra do Senhor diz que aonde está o nosso tesouro, ali também estará o teu coração. E nós vemos que
em certo dado momento, o tesouro de Salomão passou a ser as suas mulheres, porque ele se submeteu à vontade delas para agradar a elas. Ele falou: minha esposa está pedindo tanto para me fazer isso, eu vou fazer. É para agradar ela. E a palavra do Senhor diz que Salomão amava as mulheres dele, ele queria agradar a elas. E em dado momento o tesouro dele não passou mais a ser Deus, mas a ser as suas mulheres. E neste momento o mal entrou na vida dele. Quando nós paramos de priorizar o nosso Deus, quando nós começamos a colocar outras coisas, outras pessoas no lugar que pertence somente a Deus no nosso coração, o inimigo ali, ele acha ali, mais uma vez falando, uma brecha para ele agir nas nossas vidas. Ele acha, quando ele vier, parou de priorizar a Deus, então tudo aquilo que é deste mundo eu posso entrar. Então ele usa aquelas mulheres que passaram a ser prioridade na vida de Salomão para poder fazer ele cair, para fazer ele se afastar dos caminhos do Senhor que ele seguia, que ele guardava, que ele sabia. Salomão era conhecedor da verdade, ele sabia como ele deveria andar, ele sabia como ele deveria fazer, mas ele se desviou, irmãos. Isso que é o mais assim impressionante nós vemos. Como que um homem desse chegou a esse ponto, irmãos? Como que um homem desse chegou a esse ponto que diz que Salomão sacrificava a Moloque? Moloque, o culto de Moloque envolvia, sabe o que, irmão? Sacrifício de crianças. Salomão chegou a este ponto. Meu Deus. Sacrifício de crianças era o culto desse Deus, do Deus Moloque. Nós vemos como que o inimigo age. Ele pode fazer, irmãos. Nós hoje estamos aqui, mas amanhã nós não sabemos. Se nós não estivermos priorizando a Deus e colocando Ele em primeiro lugar e guardando o nosso coração, pois é aqui que o inimigo começa a agir, com maus sentimentos, com maus desejos, com maus propósitos, projetos enganadores para a nossa vida. É aqui que ele começa. E tudo que ele começa a agir aqui dentro, algum dia vai exteriorizar, algum dia vai se concretizar na nossa vida. Muitas vezes pensa que, moço, mas eu podia fazer isso. Dentro do coração pensa, não, mas eu não vou fazer. Mas um dia, de tanto a pessoa pensar, de tanto ele me colocar no coração, um dia aquela pessoa, se ela estiver fraca, ela vai e acaba fazendo. O inimigo tentou tanto, ele agiu tanto no coração, que um dia aquilo se torna realidade. Aleluia. Nós não podemos brincar com o pecado, irmãos. O pecado é algo sério. E o pecado, quando ele entra na nossa vida, ele deixa graves consequências. São gravíssimas consequências, irmãos. No começo pode parecer até que é normal. No começo pode até parecer que não vai dar em nada, mas vai dar em alguma coisa. Pois a palavra do Senhor fala que o salário do pecado é a morte. É a morte que é o salário, que é a recompensa, que é o pagamento pelo pecado. E nós falamos aqui de uma morte espiritual. Nós falamos aqui de uma separação entre o homem e Deus. E é isso que o pecado faz. A palavra do Senhor que fala que são as nossas iniquidades que fazem separação entre nós e Deus, em Isaías 59. São as nossas iniquidades, são os nossos pecados, são os nossos erros que vão nos afastando a cada dia de Deus. E nós temos aqui um Salomão já frio espiritualmente, um Salomão que já não estava mais nem aí mais. Eu vou sacrificar os meus deuses, eu vou fazer o que eu quiser agora. Um Salomão que tinha se esquecido de tudo aquilo que ele tinha aprendido, de tudo aquilo que seu pai tinha ensinado a ele. Sim, Deus. Porque quando o pecado entra a frieza espiritual. E quando entra a frieza, não há mais vontade de buscar, não há mais vontade de ter comunhão com Deus, não há mais vontade de arrependimento, não há mais comprimento de coração. Tudo de mal entra na nossa vida. Nós vemos João escrevendo uma carta à igreja em Éfeso, e ele diz coisas boas acerca daquela igreja. Fala, são uma igreja perseverante, que perseverou nas aflições, mas tenho por contra ti que abandonaste o primeiro amor. O primeiro amor é algo muito importante. E nós não falamos aqui só do momento que nós nos convertemos, que nós estamos com todo aquele pique de buscar Deus. Mas o primeiro amor é algo que deve permanecer por toda a nossa vida cristã aqui na terra. Não deve ser algo só momentâneo, não deve ser algo temporal que está limitado ao tempo, mas algo que nós devemos seguir por toda a nossa vida. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, para que volte à prática das primeiras obras. Chegou um momento que aquela igreja caiu, ela se desviou em algum momento. E muitas vezes na nossa vida nós temos nos desviado em algum momento.
E Deus nos manda, lembra-te onde você caiu, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. As primeiras obras são as obras boas. Nós devemos voltar essas primeiras obras todos os dias. Ah, irmão, mas eu estou fazendo coisas boas. Mas talvez muitas vezes nós estamos cegos, tão cegos que nós não conseguimos nem chegar mais onde nós estamos errando. E o Senhor vem hoje nos advertir, nos exortar, para que nós venhamos nos lembrar e nos arrepender enquanto ainda é tempo. Nós vimos hoje aqui que o Senhor, ontem aqui, que o Senhor está às portas. E sem arrependimento, sem perdão de pecado, sem purificação, sem santificação, ninguém verá a Deus. Então isso é algo muito importante. Não é uma brincadeira o que nós estamos fazendo aqui. Nós não estamos aqui por mero costume, porque somos religiosos, porque gostamos de estar na igreja. Nós estamos aqui porque nós sabemos que nós estamos lidando com algo muito sério, que é a nossa salvação. E sem conseguir uma vida fiel perante o Senhor, nós não vamos alcançar essa salvação que só há em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Muitos estão dentro da igreja, mas como a igreja de Laodiceia, que o Senhor fala para ela: porque não és frio nem quente, és morno, estou a ponto de vomitar-te. O Senhor odeia pessoas que não são mais todo fiéis, como Salomão que fala. E Salomão já não era de todo fiel a Deus. Ainda poderia ter uma parte até que sacrificava a Deus, mas só que a maior parte dele não servia mais a Deus. E Deus não aceita somente 90% ou 80% de nós. Ele não quer 100% entregue para Ele. Sim, Deus. Nunca vai aceitar amantes. Deus nunca vai aceitar dividir a sua glória com ninguém, pois Ele nos quer totalmente rendidos aos pés dEle. Deus nos quer totalmente entregues a Ele. E quando nós passamos a buscar essas outras coisas, o Senhor se afasta. Ou quando passamos a priorizar essas coisas, o Senhor, Ele quer sempre a glória dEle em nossas vidas, um lugar especial, um lugar elevado em nossas vidas. E quantas vezes nós não temos nos deixado cair nessa mornidão? Tudo passa a ser normal, tudo passa a ser só mais um dia que eu tenho que viver, só mais um dia que eu tenho para a igreja. Eu vou ir lá na igreja, lá, assistir o culto. Eu vou lá na igreja, lá, sentar naquele banco lá, ouvir os irmãos louvar, ouvir os irmãos pregar a palavra de Deus, mas não há ali mais o primeiro amor, que é o mais importante, é o que mantém a chama acesa do Espírito Santo dentro dos nossos corações. Isso é o que nós devemos manter a cada dia na nossa vida. A cada dia nós devemos querer ser uma versão melhor de nós mesmos, não algo piorado. Parece que tem pessoas que vêm para a igreja todos os dias, mas parece que cada dia mais estão sendo uma versão pior de si mesmo. Nosso objetivo para vir para cá é para nós sermos transformados, não para nós continuarmos, entrarmos e sairmos deste lugar toda vez da mesma maneira, entrarmos vazios e sairmos mais loucos do que nunca. Mas nós vamos buscar aqui algo especial da parte do Senhor. Nós vamos aqui pedir que o Senhor venha nos melhorar. Nós vamos aqui pedir para o Senhor para nós nascermos de novo. Porque nós nascemos que aquele que não nascer de novo, ele não verá a Deus, ele não entrará no reino de Deus. Aquele que não nascer de novo, aquele que não abandonar as coisas deste mundo, as coisas dessa terra. O que nós somos hoje, irmãos, deve ser melhor do que nós éramos ontem. Sim, Deus. Ontem nós podíamos estar em uma vida de horror, mas hoje nós queremos uma melhora. Hoje nós queremos andar em novidade de vida. Nós queremos novas coisas para a nossa vida. E nós sabemos que Jesus pode fazer as coisas velhas novas. Ele pode transformar. Ele pode nos tirar da cinza, do monturo, e nos fazer assentar entre os príncipes. Basta nós querermos. Sim, Deus. Tudo isso parte da nossa vontade. Tudo isso parte do nosso querer. Mas nós devemos entender sempre que Deus, Ele nunca, irmãos, Ele vai passar a mão na nossa cabeça. Nós sabemos que Ele vai sempre corrigir os filhos, porque Ele ama esses filhos. Assim como os nossos pais terrenos, que quando nós fazíamos algo errado, eles iam lá e nos corrigiam, assim também é Deus. Deus nunca vai passar a mão na cabeça, e Deus não passou a mão na cabeça de Salomão. A palavra do Senhor disse que pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviara o seu coração. O Senhor ficou indignado com Salomão, e aqui Ele vai corrigir Salomão. Ele vai falar:
Só não vou tirar o reino de você por conta do seu pai, mas o teu filho eu tirarei. E darei somente uma tribo por amor de Davi, seu pai. Nós vemos que chegou a consequência de tudo que Salomão fez aqui. Salomão tinha sido bom, Salomão tinha sido ótimo, mas chegou um momento que ele se desviou. E no momento que ele se desviou, veio as consequências graves pelo seu erro perante o Senhor. O problema de Salomão e de muitos nós, que muitos de nós temos feito, é que nós temos trocado a eternidade por um momento. O momento ele é passageiro, eu quero te dizer isso. O momento ele é passageiro. Os vícios, as coisas deste mundo, tudo isso é passageiro. Mas a eternidade, como já diz o nome, ela é eterna. Glória a Deus. E nós ainda temos o tempo, nós temos a oportunidade de arrancarmos o que nós temos plantado. Nós temos essa oportunidade, nós temos essa honra, esse privilégio. Há tempo ainda, você está vivo, você tem o fogo de vida, amém. Arranque o que você tem plantado de mal. Arranque o que você tem plantado de ruim. Se você ainda não é todo fiel, passa a ser todo fiel. Porque não há mais tempo de mornidão, como a igreja de Laodiceia. Nós sabemos que quem é morto, Deus vai vomitar. Mas aquele que está firme, nós sabemos que tem algo preparado para nós. Glória. Aleluia. Não basta apenas começar bem, eu quero te dizer essa noite. Mas nós devemos permanecer firmes e fiéis até o fim. Porque muitas pessoas começam um empolgamento, numa força, mas como começa o meio da caminhada, começam as provas, dificuldades, aí a pessoa começa a abandonar o Senhor. Por isso que Abacuque diz: Senhor, aviva a tua obra no meio dos tempos. No começo tudo é fácil, no começo tudo é um mar de rosas, no começo tudo é uma maravilha, mas no meio é que as coisas vão começar a acontecer. E o que acontece no meio, como você age no meio da sua história, vai determinar onde você vai chegar. Vai terminar o seu fim, como diz a palavra do Senhor. Porque o fim das coisas é melhor do que o princípio dela. Ele diz isso exatamente por conta disso. Porque no começo tudo é fácil, mas quero ver chegar até o fim. O fim das coisas é melhor do que o princípio. E nós vamos perseverar, irmãos. Nós temos isso, nós não vamos fazer como Salomão fez. Ele começou muito bem, ele tinha tudo para dar certo. Mas em um momento ele deixou se corromper o seu coração. Ele se deixou perverter o seu coração. Nós não sabemos se Salomão alcançou a sua salvação, mesmo sendo o homem mais sábio, mais rico que existiu. Só uma coisa eu sei, que em Eclesiastes 12, versículo 1, ele diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus, que você dirá, não tenho neles prazer. Eu vejo ali um Salomão já velho, eu acho, olhando para o passado, para tudo que ele fez, e talvez se arrependendo do que ele tenha feito. E lembrando, ele fala assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Ele pode ter gastado a sua mocidade muito mal, os dias de saúde, os dias de força, mas nós iremos agarrar essas chances que nós temos tido e servir ao nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos nos levantar e vamos estar orando.